Olá, nesse vídeo eu estarei dando algumas dicas sobre como melhorar o fluxo de trabalho com detalhamentos de fiação ao se utilizar o comando ajustar identificadores juntamente aqui com o OF elétrico. Então, digamos que a gente queira criar uma vista de corte para detalharmos essas tomadas que passam nessa região. Então, ao criar o corte aqui, a gente vai usar o comando de ajustar identificadores. E aí ele vai nos informar que é impossível criar os identificadores porque falta um plano de trabalho para que a gente consiga criar esses identificadores. Então, para isso, a gente vem aqui em arquitetura, comando de definir o plano de trabalho, marcar a opção selecionar um plano, vou dar o OK, e eu vou selecionar o plano aqui da tomada, e agora a gente já consegue criar os identificadores nessa vista. Então, normalmente a gente já consegue adicionar aqui com o comando de ajustar identificadores. Em seguida, caso a gente queira criar um detalhamento aqui com o quadro, eu vou isolar o quadro aqui numa vista 3D, e aí a gente precisa certificar de algumas coisas. Por exemplo, primeiramente a gente precisa certificar de que a vista não é uma vista de perspectiva. Caso ela seja uma vista de perspectiva, o próprio Revit ele impede que você crie identificadores nesse tipo de vista. Tá? Então, quando você vem aqui na aba de anotar, você vê que todos os comandos de identificadores estão desabilitados. Isto é, porque o Revit não consegue adicionar identificadores nesta vista. Se o Revit não consegue, nós, com o plugin, também não vamos conseguir. Então, eu vou voltar aqui para onde eu estava inicialmente, vou marcar a opção de ortogonal, certo? Ok. Ainda assim, mesmo que a vista seja ortogonal, a gente precisa garantir que a vista esteja bloqueada para que a gente consiga adicionar esses identificadores. Então, para isso, vamos vir aqui embaixo, bloquear a vista 3D, precisamos salvar a orientação e dar um nome para essa vista. Então, vou colocar aqui vista de detalhamento do quadro. E agora sim a vista já está travada. No entanto, ainda existe uma terceira situação que impede a gente de adicionar os identificadores aqui, que ocorre quando não está visível na nossa vista os elementos os quais a gente pretende adicionar os identificadores. Então, os identificadores que a gente vai adicionar aqui, apesar deles ficarem em cima dos conduítes, das eletrocaias, eles estão associados a elementos do projeto elétrico, ou seja, as tomadas, luminárias, interruptores e outros mais. Tá? E se nenhum deles estiver visível aqui na vista, a gente não vai conseguir fazer esse detalhamento. Então, qual a dica que eu dou? Eu vou deixar aqui, vou desmarcar aqui a opção de caixa de corte. Vou adicionar normalmente aqui os identificadores, dessa vez ele já não vai dar nenhum problema. Tá? Apenas ajustar aqui a escala. Fazer novamente aqui, certo? E aí a gente já consegue sair adicionando normalmente os identificadores. A dica que eu dou, que é para quando a gente for adicionar essa vista numa planta, uma prancha, na verdade, a gente consegue mostrar apenas o que nos interessa da parte da fiação, usando aqui esta opção de recortar a vista. Então eu vou marcar aqui a opção de recortar a vista, aqui embaixo, tá? Pode não recortar ou recortar. E aqui você pode habilitar a opção de exibir a região de corte. Então eu vou selecionar aqui a região de corte, vou diminuir ela para tentar dar um foco maior aí no nosso quadro, certo? E assim a gente consegue fazer um detalhamento melhor, apenas com as informações mais diretas do nosso quadro. E aí é só a gente voltar aqui embaixo para ocultar a região de recorte. E agora essa vista aqui, basta arrastar para uma prancha e ela já está pronta para a plotagem. Então com esse vídeo é isso. Até uma próxima, pessoal. Obrigado.